Flamengo é minha vida, é meu amor. Nas arquibancadas. Estou dando uma opinião numa boa. Sobre um time rival? Sim, mas é numa opinião numa boa. Vocês assistem tanto comentaristas aí que torcem para um time e dão opinião sobre o outro, que elogiam, que criticam e vocês sempre estão lá. Fala mal, né, da mídia tradicional, mas sempre estão lá os montes assistindo esses caras. Às vezes umas groselhas que não tem nada a ver, sabe? Umas comparação meio sem pé e sem cabeça, assim. E tá todo mundo lá. Fica ofendido, não. Não é nada pessoal. É apenas aqui pra gente promover o nosso debate e trocar a nossa ideia sobre futebol que a gente gosta. Na verdade, essa ironizada aí do Fernando Fernandes, eu acho desnecessária isso. Desnecessária. Porque sim, a gente fala muito sobre o que aconteceu lá no estádio do Corinthians. Porque o estádio do Corinthians, ele acabou tendo uma intervenção política absurda. Absurda. O Corinthians simplesmente se aproveitou do momento, né? Utilizou ali elos e aliados políticos para subir algo, utilizando a Caixa Econômica Federal como um banco financiador, sem ter condições para fazer. Se o Corinthians tivesse pegado a grana da Caixa Econômica Federal e já tivesse quitado essa parada, eu nem falava nada. Não, pegou, utilizou um mecanismo bancário, como todo mundo, qualquer um tem direito de utilizar. Se bem que estamos falando ali de um banco estatal que atende principalmente a população de um menor poder aquisitivo. Mas tudo bem, vamos lá. Os caras pegaram, dali alguns meses, 2 anos, já quitaram e acabou. Mas não. Essa dívida, vai se estendendo. É juros em cima de juros, juros em cima de juros. Esse dinheiro nunca chega aos cofres da Caixa Econômica novamente. E para compensar tudo isso, além dos mecanismos de juros, porque o banco não vai perder, com certeza isso se dilui também para outras operações financeiras que acabam caindo sobre nós, meros mortais que estamos aqui nas camadas mais inferiores da sociedade. Isso é lamentável e isso acontece. Agora, o estádio do Flamengo é completamente diferente a situação. Como que é completamente diferente a situação, sendo que a Caixa estava com o domínio desse terreno? Vamos lá, pessoal, a Caixa era uma administradora desse terreno. Esse terreno era de um fundo de investimentos. A Caixa só administrava. Então esse terreno, ele não é um terreno público. Ele não é um terreno público. Ele era um terreno de um fundo de investimento. Ah, Neto, mas se ele não era um terreno público, por que o governo do Rio de Janeiro desapropriou? Porque, segundo aqui a nossa Constituição, o governo ele pode desapropriar áreas. Se houver o entendimento de que aquilo dali tem uma relevância pública e para um bem público, ele pode. Mas, Neto, o estádio do Flamengo tem uma relevância pública para uma cidade turística, visando emprego que vai gerar, visando a valorização da região, novas atrações turísticas em uma cidade que já tem esse potencial. Sim, tem um interesse público, porque vai movimentar muito a economia local e revitalizar uma área que é uma grande promessa há anos. E essa área ainda não se desenvolveu da maneira como existiam os planos para essa área se desenvolver. E talvez esse pode ser o gap necessário para que essa área se desenvolva. A questão, pessoal, de só a gente analisar todo o contexto. Essa manobra de desapropriação, que nem se você tem, sei lá, uma fazenda e de repente o governo quer passar uma rodovia no meio da sua fazenda. Se ele comprovar questões ali de engenharia, em fatores ali de logística, de localização geográfica, etc, etc, é viável fazer aquilo, tem que passar no meio da sua fazenda, ele pode desapropriar a sua área, desde que te indenize. E é isso que vai acontecer. O governo vai indenizar e aí a Caixa Econômica Federal vai pegar esse dinheiro e vai repassar para o fundo, do qual é dono aquela região. Isso que aconteceu. Não tem nada a ver com empréstimo de dinheiro público. O único mecanismo governamental que o Flamengo utilizou nisso daí foi essa questão da desapropriação. E isso será indenizado para o fundo privado. Ah, Neto, mas eles utilizaram o governo, utilizaram manobra política. Manobra política todos nós precisamos. Se você hoje quiser construir alguma coisa em algum local, ou às vezes até expandir a sua casa,
fazer uma área de lazer, alguma coisa, cara, você vai precisar prestar contas do governo daquela metragem que você está utilizando. Questões governamentais, todos nós vamos precisar. A Arena MRV, ela precisou também de uma série de aprovações e legislações ambientais via a uma tramitação do governo para ser levantada. A informação dele foi muito infeliz. Parece que a pessoa não tem muito conhecimento da causa. Acredito que para você ser um jornalista que fale algo para tantas pessoas em um programa de TV, você tem que ter o mínimo conhecimento daquele assunto. Então é obrigação, na função de jornalista, você estudar aquele assunto. É a mesma coisa que eu vim aqui dar aula, sei lá, dar uma aula para vocês de algum assunto de medicina, de alguma doença. Eu venho aqui e falo coisa da minha cabeça. Não, eu tenho que pesquisar todos os referenciais, eu tenho que estudar muito bem aquilo que eu vou falar para não passar nenhuma informação equivocada. Tá bom? Coloca nas opiniões aí, tamo junto, valeu, falou, até mais.